Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, para dar início a este assunto aqui no Vozes do Planeta, neste episódio, a gente vai falar ao longo de 2021, com certeza, mais de uma vez sobre Pantanal, porque se desenha aí de novo um momento preocupante para este bioma extremamente importante, como a gente fez o ano passado, cobrimos em diferentes frentes. Hoje a gente vai conhecer mais, já falamos deles, da atuação deles o ano passado, mas hoje a gente vai conhecer mais do trabalho da SOS Pantanal, e o Leonardo Gomes está aqui com a gente hoje para falar sobre isso. Tudo bom? Obrigada pela presença. Ótimo, Paulina. Obrigado a você pelo convite e parabéns pelos 5 anos, né, do podcast, pioneiro aí na área. Um prazer estar aqui contigo, conversando. Poxa, muito obrigada. Estamos aí toda semana documentando e ouvindo vozes que precisam ser ouvidas. E eu queria, então, que você nos contasse sobre o Instituto SOS Pantanal, que, obviamente, trabalha, né, no Pantanal, mas também trabalha em diferentes frentes e também ligado, né, à cultura pantaneira. Então, conta um pouquinho do histórico de atuação de vocês. Legal, Paulina. Bom, o Instituto SOS Pantanal ele existe há 11 anos e ele nasceu justamente para promover o diálogo, né, para a conservação do Pantanal. E desde o começo, né, na verdade, o SOS Pantanal começou em uma grande expedição lá em 2009, que justamente tinha o objetivo de mapear boas práticas, né, e também um pouco da cultura pantaneira. Né, boas práticas na produção, na conservação, e o modo de vida, né, do pantaneiro, da pantaneira, que tanto se fala. Então, já começou com essa sinalização, né, de respeito, empatia, por interesse em conhecer os modos tradicionais nos 11 pantanais, né, que não é só um pantanal, são 11 divisões em termos de fitofisionomia. Se a gente for pensar em termos de cultura, prática, história, daria muito mais do que isso. Então, começou e assim nós continuamos, né? Hoje nós temos, tanto no conselho, na equipe, na atuação, perfis muito variados e que representam pantaneiros e pantaneiras e também a bacia do Alto Paraguai como um todo, né, que é a nossa área de atuação, nos seus diversos fazeres, né, econômicos ou de conservação, pesquisa, por aí vai. Então, hoje, o SOS ele tem duas frentes principais, né? Uma frente mais estratégica ligada ao advocacy e comunicação, né? A advocacy, principalmente o mapeamento, o estudo, subsídios para a formulação de políticas públicas, acompanhamento da aplicação dessas políticas, né? No nível federal, sim, mas principalmente no nível estadual, nos últimos anos, né? A gente sempre acompanha com muita atenção os debates, apresenta proposições, soluções quando é demandado ou quando entende que é interessante, e reúne os atores sociais para fazer essas proposições de maneira mais embasada. Então, esse é um ponto. E acompanha, claro, o desenrolar de tudo isso. Uhum. A comunicação sobre o Pantanal é basicamente comunicar tudo que as instituições produzem sobre o Pantanal em termos de conhecimento ou cultura. Então, a gente está sempre divulgando boas práticas, achados e descobertas aí dos institutos ligados à conservação no bioma. Tem várias espécies emblemáticas do Pantanal que são objeto aí de pesquisa, né, de pesquisadores bem chave no Brasil, e comunicando isso para o público final, seja ele alguém que está familiarizado da região ou não, também para estimular a visitação no Pantanal, né? Esse é um outro ponto importante. As pessoas me perguntam, né, o que eu posso fazer pelo Pantanal? Olha, a gente defende e protege aquilo que a gente conhece. Então, vá até o Pantanal, conheça e aprenda também a amar esse bioma e olhar com esses olhos de quem está lá no dia a dia. Então, esse é um ponto. Do outro lado, a gente tem a parte da operação em si, né? A gente tem programas mais emergenciais, que a gente criou ano passado, ligados à contenção de todo o desastre que aconteceu em função das queimadas, né? Tanto no âmbito social como no âmbito de fauna, resgate e suporte à fauna, e também um programa de brigadas, né? Que é um pouco do que a gente tem se dedicado aí, principalmente, enfim, praticamente toda a nossa atenção nas últimas semanas e meses, que é justamente um programa de prevenção e capilarização dessa primeira resposta aos incêndios florestais, porque a gente comece cada vez mais a falar de prevenção e educação ambiental do que propriamente na resposta. A resposta é muito custosa, muito danosa, muito penosa, né, para quem está envolvido nisso no dia a dia no campo,
para o Estado, para a sociedade, as organizações da sociedade civil, institutos, enfim. A gente quer cada vez mais estar preparado para isso. Então, tem esses programas de campo, tem programa de restauração socioecológica também, numa aldeia indígena, que a gente começou ano passado em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, a gente está sempre se dividindo entre o estratégico e produção do conhecimento e o campo também, os programas que a gente apoia ou executa. Você falou, bom, muitas coisas interessantes que eu queria que você explicasse sobre esses 11 Pantanal, não sei no plural, como é que eu falaria? Esses 11 Pantanais, tipos, né, de Pantanal que existem, que eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Bom, eu tive a última vez, né, quando a gente ainda podia viajar e estava fazendo trabalhos de campo no Pantanal, e quando eu saí do Pantanal do Mato Grosso do Sul, foi quando começaram os incêndios, em 2019. E logo depois, né, ninguém mais viajou, e começaram os incêndios em 2020, muito mais fortes, muito mais agressivos, muito mais, né? Como vocês que estão, né, estudam o Pantanal, podem colocar sobre essas transformações, né, tão rápidas e tão brutais, e a perspectiva que temos, então, para esse ano, né? O que a gente ouviu de especialistas é que realmente há uns anos já vem secando muito, né? Então, em até algumas áreas que eram alagadas não se alagou mais, né? E isso foi se agravando. Mas vocês que trabalham diretamente no Pantanal, vocês estão vivendo isso realmente, essa seca contínua? Exato, bem por aí, Paulina. Infelizmente, nós acabamos de voltar de uma viagem de campo, foi quase um mês no campo, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós rodamos aí um pouquinho mais de 5.000 quilômetros, visitando todas as brigadas apoiadas, né? Que serão, o que tudo indica aí, 28 grupos, né, em regiões diferentes, para avaliar também isso, né? Como é a realidade de cada local, cada território específico, né? Para não ficar numa discussão abrangente sobre o Pantanal como um todo. E infelizmente, essas previsões a gente checou no campo, no empírico mesmo. Né? Para todo lado que a gente percorria, a gente escutava das pessoas isso. Olha, está muito seco, está tão seco quanto ou pior do que o ano passado, né? Se referindo a 2020. A gente sempre busca ouvir relatos das pessoas mais experientes, né? E a pantaneira tem essa vivência com relação à temática do fogo, naturalmente. É um bioma que tem uma adaptação natural ao fogo, né? Se você pegar as espécies vegetais, principalmente, elas têm traços, né, de que se adaptaram ao fogo ao longo dos anos, inclusive antes da ocupação humana. Claro que a ocupação humana intensifica muito, né, a ocorrência desses incêndios. Então, as pessoas têm uma cultura e sempre algum conhecimento para compartilhar sobre esse tema. Diria que é unânime nessa visão de que ano passado foi o pior ano em termos de incêndio florestal, todos acompanharam, né, e a gente vê isso pelos números, mapeamento de satélite, mapeamento de cicatriz de queimada e também a cultura popular, e a seca também, né? A previsão esse ano é que a seca seja muito parecida com o ano passado, e o que a gente vê no campo, né, as vazantes, os curichos, as baías, o comportamento acompanha essa previsão, né? Então, a gente costuma dizer que o que a gente ouviu de muita gente é que o Rio Paraguai não está represando, né, como a turma fala, que boa parte da água vai parar no Rio Paraguai. E o Rio Paraguai, até pouco tempo atrás, estava 1 metro abaixo, né, do nível normal. Então, a gente via isso assim com os próprios olhos, muitas vazantes, curichos, correndo, né, numa velocidade acelerada em direção ao Paraguai, e como ele não está represando, essa água toda vai embora. Então, já algumas baías secando, algumas pessoas já alertando para a gente sobre alguns inícios de foco de incêndio. Eu acompanhei, inclusive, ontem uma operação aí pelas redes sociais dos bombeiros de Mato Grosso do Sul, já na BR-262, apagando o foco de incêndio. Então, não vai ser fácil, é o que tudo indica. Eu espero que não seja a gente não tenha um desastre de tão grandes proporções como o do ano passado, justamente porque agora nós temos um pouco mais de conhecimento, né, os proprietários, institutos, populações tradicionais, pantaneiras, e espero que estejam todos mais atentos para que realmente consigam atacar logo no início, evitar que comece e prevenir o quanto antes. Eu acho que o comportamento humano tende a ser mais eficaz esse ano, mas a seca
o cenário não é propício ao avanço mesmo, na propagação dos incêndios florestais. Esse é um ponto bastante importante, né? Porque apesar de, né, eu falei na minha experiência em 2019, você estava relatando aqui, a gente cobriu também em 2020, mas os incêndios, eles acontecem no Pantanal já há bastante tempo, né? É uma prática também que está associada aí e acaba perdendo o controle em alguns casos, né? O que está mudando é realmente o estado de seguro, o estado do ecossistema mesmo, o estado do bioma que tem. Mas tem algo que se aprendeu do ano passado, é de ver que não existia ainda uma rede, né, conectada que pudesse atender a tempo e para a velocidade com que vinha o fogo. A gente teve relatos aqui no podcast de chamas que atravessaram rios, né? Passava um vento e a chama atravessava o rio e já incendiava do outro lado do rio, de tão alta e tão violenta que era, né? Então, acho que talvez isso, né, o preparo, e aí eu queria que você falasse do como vocês estão se preparando agora para esse ano, tanto de doações de pessoas físicas, empresas e tudo mais, e também do preparo de brigadistas, né, voluntários para entender, né, a dimensão do que até onde pode chegar. Legal, Paulino. Eu acho que esse é um ponto importante que você comentou, né, a preparação. Como a gente vinha falando, acho que esse é um ponto interessante, muitas pessoas perguntam, né, mas por que antes não pegava, agora pega? Mais fogo, né, e os incêndios são tão drásticos. Eu acho que as práticas culturais são de longa data, né, eu acho que um ponto que muda muito, né, é o cenário externo. A gente tem uma condição de seca totalmente atípica e realmente muito propícia à propagação de incêndio florestal. Então, são várias as causas. Geralmente, o início faz parte de uma ação humana, mas são diversas causas. Indo no campo, a gente consegue perceber isso através dos relatos e até vivenciando. Você tem desde queima de resíduo sólido, acidente com linha de transmissão de eletricidade, a queima de pastagem para rebrote, de pastagem para o gado. Você tem acidentes em si, né, com carro, com trator e por aí vai, que está mal regulado. Então, tem todo raio, né, que é mais frequente na estação de chuvas, mas também acontece. A gente chegou a presenciar isso ano passado, né, o raio lá na Serra da Molar, a chuva foi para um lado, o fogo veio para o outro. Isso já em novembro, né, depois a turma totalmente exaurida no combate. E realmente ganha uma violência, né? Tem um triplo 30 que o pessoal do IBAMA me contou, na verdade agora já tem o quádruplo 30, né? Que é o acima de 30 graus de temperatura, abaixo de 30 graus de umidade, de 30% de umidade, mais de 30 dias sem chover. Então, temperatura, velocidade do vento, umidade e tempo sem chover, sem chuva. Aí você chega no quádruplo 30 aí, né? E aí, realmente, o início de qualquer fogo, manejo, é muito difícil você ter o controle nesse cenário, né? Então, muitos anos aí no passado, talvez você conseguisse ter um controle ainda em junho, em julho, né? E a verdade é que num cenário de seca extrema como essa, as práticas talvez não funcionem. Mesmo o conhecimento que se aplicava no momento, talvez não resolva a situação em outro. Então, por isso, por exemplo, o período proibitivo tende a começar aí nos 2 estados em julho, né, em relação ao uso do fogo, para qualquer finalidade. Então, esse é um ponto que também está se adaptando, né, e as pessoas estão percebendo isso na ponta também, que o cuidado precisa ser redobrado. Agora, em termos de preparação, além dessa precaução que eu comentei sobre o uso do fogo, que as propriedades tenham as pessoas treinadas, né? A gente tem hoje essa facilidade, esse apoio muito grande do IBAMA, dos bombeiros, nos treinamentos. Então, a gente tem essa possibilidade de encaixar o que a gente tem feito. Vamos fazer aí agora, serão 18 turmas treinadas no Mato Grosso do Sul, a expectativa é que mais de 300 pessoas sejam treinadas. Isso só a SOS, mas também tem outras instituições que estão fazendo a mesma coisa, inclusive do setor produtivo. É uma junção de forças muito interessante que a gente vem observando, seja do sindicatos rurais, Secretaria de Meio Ambiente, várias instituições estão com programas também de formação de brigadas, algumas até online, que é uma movimentação bem interessante. Agora, na prática, né, para a prevenção, o que eu diria que a gente precisa melhorar e está tentando avançar?
nessa rede de organizações. Primeiro, capacitação, equipamento, que as pessoas precisam ter os meios para combate. Não adianta também ter capacitação e não ter nenhum recurso. Então, abafador, soprador, bomba costal. Outra questão são os preventivos, que a gente chama de preventivos estruturais no terreno. Então, você precisa ter um mínimo de planejamento de, primeiro, se você tem uma propriedade rural, uma comunidade, a sede de uma organização não governamental, que seja, você precisa ter um mínimo de zoneamento dessa área. Se você tem uma área, digamos, de 10 mil hectares, e o fogo vem, é muito difícil você combater sem um planejamento. Você vai ficar perseguindo aquele fogo, tentando fazer um acero, né? O acero é aquela estrada, quando você suprime uma vegetação, ela serve de estrada e também serve como uma barreira para que o fogo não pule, né? Não continue consumindo essa vegetação do lado de cá, né? Você tira o combustível dele, que é uma das formas de suprimir. E você vai ficar nessa maneira empírica aí, tentando resolver na hora, né? Que é muito custoso, é muito estressante e ineficaz. Agora, se você tem um mínimo de zoneamento, você tem os aceros no terreno, você tem mais oportunidades de mitigar esse fogo. Então, digamos que você tenha 10 lotes ou piquetes invernados, né? Cada um chama de um nome, separados por aceros, você tem 10 oportunidades de encurralar esse fogo nesse local, né? Então, esses preventivos estruturais fazem toda a diferença. Planejar como é que vai ser o acesso à água, né? De onde que você vai pegar a água para jogar nesse fogo? Qual a distância máxima que você percorre de cada ponto? Você planeja esses pontos onde você vai atacá-lo, defender a propriedade do fogo, e qual a distância média, né? Qual é a vazão, como é que a gente vai buscar essa água? Existe algum tipo de tanque, né? de veículo, né? Então, toda essa preparação estrutural, né? Está mais ligada a controle da defesa das edificações, acesso aos locais, construção de aceros, acesso à água, formação e estruturação das brigadas rurais, né? Sejam elas voluntárias ou não, privadas. Tudo isso faz parte da prevenção. E aí, no nível mais macro, no degrau acima, eu diria que a comunicação e integração com as instituições oficiais, basicamente Corpo de Bombeiros, IBAMA, e acabou de sair um decreto, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que prevê que essas instituições estejam juntas numa sala de situação. Então, que a sociedade civil esteja junto lá também, participando desse monitoramento diário de risco de incêndio, uma coisa que a gente vai fazer no SOS, mostrando onde é que você tem uma biomassa acumulada e por onde estão passando os focos de calor. Para que a gente tenha diariamente esse mapa de risco, para que a gente possa ajudar as pessoas no campo a verificá-los também. E essa coordenação geral, né? Uma comunicação, muitas vezes no Pantanal é difícil a comunicação, o acesso, mesmo por rádio, né? Então que as pessoas possam ter um sistema de alerta, né? E comunicação e alerta também das instituições públicas que possam apoiar caso a primeira resposta não seja eficiente. Então, monitoramento, alerta, primeira resposta, e caso não tenha primeira resposta, uma integração adequada com os órgãos que possam dar uma resposta mais incisiva, né? Mais efetiva com mais equipamentos. Então, essa cadeia toda que precisa ser montada aí. Tem que ser montada e já está, né? Já está começando a ser montado, porque, como você falou, já apareceram, então a gente está gravando agora no finalzinho de maio de 2021 e já apareceram os primeiros focos de incêndio. Para a gente encerrar, Leonardo, porque a gente vai trazer ao longo, né, do ano e quando começarem, né, com mais força, né, um pouco mais sobre essa atuação de vocês, mas eu queria agora falar sobre, a gente vai ouvir a Mônica daqui a pouco falando um pouco mais de detalhes, mas falando aí pelo lado da SOS Pantanal, como é que o Artistas pelo Pantanal como é que esse dinheiro, né, que vai vir a partir dessas obras vai contribuir no SOS Pantanal? Legal. Esse movimento foi assim, a gente está muito emocionado e feliz com esse engajamento todo, né? Eu acho que o Pantanal acaba que ou as pessoas conhecem, tem uma afeição muito grande, um amor à primeira vista, ou se não conhecem, tem aquele imaginário, né, do Pantanal com uma reserva, né, de biodiversidade, de encantamento. Então, eu acho que isso facilitou bastante, né, essa parceria com o Documento Pantanal. É um trabalho incrível, né, que elas estão fazendo, e no geral, voluntário, né, e os artistas todos colocaram à disposição suas comissões e tudo mais, o engajamento foi incrível. Fazer um agradecimento aí à Mônica também, que vai comentar um pouco sobre isso, e a Fernanda lá da SP Arte também, que está se voluntariando nessa ação. Então, esse recurso ele vai ser todo usado nessa estratégia.
né? Até aqui, o que a gente vinha fazendo é o básico, né? Assim, o mais emergencial, que é treinar as pessoas para que elas tenham essa noção e dar os equipamentos mínimos, né? Então, quando os proprietários que já têm seus meios, a gente orienta tecnicamente, eles fazem aquisição, as comunidades que não têm, a gente entra com recurso financeiro também. Então, isso daí a gente está conseguindo fazer hoje recurso para 14 comunidades. Com esse recurso do movimento, a gente vai conseguir ampliar isso para muito mais, né, pelo menos 30, e também aumentar a intensidade. Então, aumentar a escala e aumentar a intensidade do apoio para aquelas que já estão no programa e que virão a entrar. Então, além de equipamento de treinamento, a questão de comunicação, conectar essa turma toda por rádio, né, com repetidoras, conectar isso ao sistema de defesa civil, colocar no mapa, né, fazer a questão de monitoramento e alertas, ir lá inspecionar a questão de cicatriz do fogo, né, que é uma parte técnica que precisa ser feita depois, e fazer esse planejamento no território, né, esse planejamento de manejo integrado do fogo, que são esses planos operativos, você ir lá e fazer efetivamente os aceros, estruturar como é que vai ser o acesso à água, deixar os preventivos no território, para que as pessoas saibam o que fazer num incidente como esse. Então, dar uma assessoria realmente que vai estar no campo um mês sim, um mês não, né? Cada 2 meses a gente vai estar no campo com algum técnico, assessorando as comunidades e prevenindo de uma maneira muito mais eficaz ao longo de 3 anos. Então, um trabalho de acompanhamento muito mais perene, que a gente espera que assim elas tenham uma sustentabilidade maior, introjetem isso e depois escalar isso, seja através de treinamento, levar para outros lugares, treinar pessoas que possam fazer esses preventivos técnicos no território, né? Pessoas da área ambiental, técnicos, né? Na própria comunidade, para que a gente replique esses bons exemplos aí pelo Pantanal inteiro e quem sabe depois em outros biomas no Brasil. Então, ganhou uma musculatura, uma proporção muito maior, agora a gente consegue tirar alguns sonhos da gaveta, né? E defender de uma maneira muito mais incisiva aí o nosso bioma. E pensar exatamente, né? Pensar numa agenda, pensar nos próximos passos, pensar em futuro, né? Pensar e planejar. Muito bom. Leonardo, foi um enorme prazer. Espero que seja a primeira de algumas, que a gente possa se trocar ideias aqui no Vozes do Planeta. Contem aqui com o Planetinha para trazer as informações. Bom trabalho para vocês, bom planejamento, e a gente se fala numa próxima. Obrigada. Obrigado, Paulina. E manda as notícias aí do campo também. A partir de junho a gente vai estar no campo mandando novidades aí para você.